Olá! O objetivo desse vídeo tutorial é apresentar a ferramenta Socrative. Essa é uma ferramenta que possibilita que professores possam acompanhar a aprendizagem de seus alunos em tempo real e propor ações imediatas para corrigir a deficiência no processo de ensino-aprendizagem. Ela é multiplataforma, funciona em qualquer dispositivo móvel ou também em um computador desktop, basta que ele tenha acesso à internet. Para a gente iniciar, é necessário acessar o site do socrative.com ou então você também pode estar realizando o download do aplicativo no seu smartphone. Basta acessar a loja do qual o seu smartphone ele faz parte e aí fazer o download do aplicativo. Ele vai disponibilizar lá o download do aplicativo da versão estudante e da versão do professor. E aí você vai fazer o download, se você for professor, né, da versão do docente e quando for um aluno fazer o download da versão do estudante. Mas não é necessário ter o aplicativo, você também pode estar realizando o acesso pelo site do socrative.com, que é o meio do qual nós vamos estar realizando o nosso acesso. Mas o procedimento é o mesmo, tanto realizando pelo aplicativo também quanto pelo site. Então, inicialmente, nós vamos clicar nesse link dentro do site, né, com a versão de login de professor. E aí ele vai dar início para você acessar. Se você já tiver uma conta, você vai informar o e-mail e a senha. Caso contrário, você vai clicar aqui em Tem uma conta gratuita. E aí você vai informar o seu primeiro nome, último nome, o seu e-mail, vai confirmar o seu e-mail, uma senha, o seu país, e aí vai especificar o tipo da sua organização, né? Então, se é uma escola primária, secundária, uma universidade. E aí ele vai solicitar o nome, né? Vou colocar aqui minha escola. E aqui que tipo de função que você desempenha, né? Então, eu sou um professor. Você clica para aceitar os termos e clica em enviar. E aí ele vai dar início, então, ao nosso cadastro, né? Bom, essa é a janela inicial do Socrative. Você pode observar que aqui você tem o código da sua turma. Por meio desse código que você vai disponibilizar o acesso dessa sala para os seus alunos quando você for disponibilizar uma prova, as suas questões, é esse código que você vai passar para os alunos e por meio desse código é que os alunos vão estar informando para eles conseguirem entrar nessa sala e terem acesso às questões que você vai disponibilizar. Bom, no painel você tem a opção de iniciar uma prova e aí você teria que já ter, né, essa prova cadastrada. Ou então, você tem a opção aqui de realizar uma pergunta rápida, e aí nesse tipo de questão você não necessariamente tem que ter uma prova cadastrada, um questionário, pode ser só uma pergunta rápida, né? Conforme está descrito aqui. A corrida espacial é quando você tem já uma prova pré-cadastrada e aí você disponibiliza, os alunos podem formar grupos e aí em tempo real esses grupos vão avançando, né? E aí você consegue ter essa pontuação e visualizar quem que está na frente, qual grupo que ele está conseguindo obter os melhores resultados. E aqui é só uma pesquisa de saída, né? Para que a gente possa, antes, iniciar uma prova, nós devemos, então, criar essa prova. Então, nós vamos clicar aqui em Gerenciar Provas. E aí, nós temos as opções para criar uma nova prova.
ou para você visualizar as suas provas já cadastradas, os seus questionários, você pode editar eles, adicionar novas questões, alterar questões que já foram cadastradas, importar uma prova, caso você já tenha exportado, né, realizar essa importação, já tenha os dados cadastrados, ou também de visualizar os relatórios, você consegue acompanhar quais foram as respostas dos alunos em questionários, em provas que você já fez essa aplicação prévia e realizar novamente esse acompanhamento. Bom, nós vamos então clicar em criar prova. E aí, inicialmente, ele pede um nome para essa nossa prova. Então, eu vou chamar de prova 1. E aí ele tem aqui a opção se você quer adicionar uma pergunta de múltipla escolha, ou uma pergunta de verdadeiro e falso, ou uma pergunta de resposta curta. Então, vamos iniciar com uma pergunta de múltipla escolha. Aqui nós temos a opção de adicionar algum arquivo, né? Caso nós desejássemos compor alguma imagem junto dessa questão. Aqui nós vamos colocar o texto da questão, então eu já tenho um texto aqui já previamente cadastrado. E aí vou inserir então aqui, então esse seria o texto da minha primeira questão. E aí eu tenho a opção aqui para colocar os textos das respostas de múltipla escolha. Você pode excluir, né, ele traz 5 opções, mas você pode excluir clicando no xizinho, ou você pode adicionar mais alguma resposta caso você queira clicando nesse botão. Então também já tenho alguns textinhos aqui pré-cadastrados, vou copiar eles. E vou inserindo esses textinhos então nas minhas questões. Inseri então os textos das minhas 5 alternativas, e aí eu posso marcar aqui qual seria então a resposta correta. E aí eu tenho então minha primeira questão criada. Existe aqui uma opção para você adicionar um texto, uma explicação, que o aluno, a partir do momento que ele respondesse, né, essa questão, e aí de repente ele poderia colocar uma resposta incorreta, ele poderia estar analisando e verificando o texto que você inserisse na explicação. Não é obrigatório, tá? E aí nós vamos clicar aqui em salvar. Então, a primeira questão já está criada. Se você desejar alterá-la, você pode, clicando novamente no botão editar, fazer as alterações que julgar necessárias e novamente clicar no botão salvar. Se você desejar excluir essa questão, você pode clicar nesse botãozinho que tem o ícone da lixeira. Na setinha seria para alterar a ordem, colocar uma questão mais acima, outra mais abaixo, e aqui para você copiar uma questão. Bom, nosso questionário, nós podemos adicionar novas questões. Poderíamos adicionar mais uma questão de múltipla escolha, ou também uma questão de verdadeiro ou falso, ou uma questão de resposta curta. Eu vou clicar agora em questão de verdadeiro ou falso. E aí ele adicionou então aqui a segunda questão. Novamente eu posso estar adicionando um arquivo de imagem para compor essa questão. Vou colocar o texto da minha questão aqui. E aí eu vou marcar na opção correta, né? Ela é verdadeira. Então eu vou clicar aqui nessa opção verdadeira. E aí novamente eu tenho aqui o texto com a explicação que eu posso estar inserindo para que o aluno possa estar visualizando. Aqui nós temos as mesmas opções para excluir a questão, para que a gente possa copiar, alterar a ordem e salvar essa questão. E aí nós temos novamente opções para incluir novas questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso. Vou adicionar agora uma de resposta curta. Então, nós podemos adicionar um arquivo de imagem e vamos adicionar o texto dessa nossa pergunta.
E aí você também pode adicionar respostas, sejam corretas ou não, né, que você julgar necessário. É opcional, porque como é uma resposta curta, o aluno ele pode escrever um texto, né? Então, na realidade, você pode ter várias conjunções que sejam corretas. E aqui também você pode estar adicionando algum tipo de explicação. Aqui nós temos as mesmas opções e o botão de salvar. Novamente, nós podemos continuar inserindo mais questões no nosso questionário, né? Tanto de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou resposta curta, mas eu vou finalizar esse questionário por aqui, né? Contendo apenas 3 questões. Então, subindo a barra de rolagem, aqui você tem a opção para salvar e sair. Então, nós vamos finalizar esse nosso questionário e ele já dá uma mensagem, então, de que aquele quiz foi salvo. Se você desejar editar essa prova, você pode voltar aqui na tagzinha aqui de gerenciar provas. E aí agora clicando no botão Minhas Provas, você já vai visualizar então agora a prova que nós cadastramos anteriormente. Clicando sobre ela, você tem as opções para duplicar, onde ele vai duplicar, né, essa nova prova, vai criar uma outra. Deletar para fazer a exclusão, baixar, onde baixando essa prova é possível que você depois disponibilize para que outro professor possa estar realizando a inserção dela também, né, na opção de download, e editar ela. Então, se você clicar em editar, você pode realizar alterações na prova, então alterando alguma questão ou também incorporando novas questões. Novamente, ao finalizar, sobe a barra de rolagem, clique no botão salvar e sair. Na opção de importar prova, ainda no painel gerenciar provas, você tem a opção de importar uma prova de um outro professor. Então, se você analisar, cada prova tem um código que é gerado, e aí você pode digitar o código dele para realizar a sua importação. Ou então, você pode baixar de um arquivo do Excel, mas aí existe um modelo, um layout que deve ser seguido, do qual é descrito aqui. Então, e aqui em relatórios, né, você possibilita visualizar os relatórios das atividades dos seus alunos. Esse seria o painel gerenciar provas. Aqui em resultados em tempo real, a gente ainda não tem nenhuma atividade em execução. Daqui a pouquinho a gente vai criar uma e vai nos possibilitar realizar essa visualização. Voltando aqui no início, né, na opção painel, então nós temos a opção de iniciar uma prova. Então, já que nós já cadastramos a nossa prova, nós temos a opção de estar iniciando esse nosso questionário. Então, nós vamos clicar nesse botão. E aí, aqui vai mostrar as nossas provas cadastradas. Vamos clicar em prova 1. E aí, nós temos 3 opções para disponibilizar essa prova para os nossos alunos. A primeira opção é o ritmo do aluno, feedback imediato. Então, o aluno é que vai, conforme ele vai realizando, né, as suas questões, ele já vai saltando de uma questão para outra. Não é necessário que o professor dê o ritmo, né? Que o professor vai estar realizando a liberação das questões. Não, nessa primeira opção, o aluno é que vai respondendo uma questão logo após a outra e ainda com feedback imediato. Então, ou seja, ele responde e ao realizar a confirmação, ele já tem o resultado se ele acertou ou não aquela questão. Aqui em ritmo do aluno, navegação do aluno, na realidade, o aluno também vai respondendo uma questão logo seguida da outra, porém, ainda não ocorre o feedback imediato para ele a cada resposta. E nessa última alternativa é o ritmo do professor. Então, é o professor que realiza as liberações das questões que estão compondo a sua prova. Então, nesse caso, o professor poderia liberar a primeira questão, realizar uma análise, né, das respostas, porque ele já obtém um feedback imediato, o professor, né, das respostas dos alunos. Os alunos não visualizam esse feedback ainda. E aí, o professor ele pode repetir, reaplicar essa questão, caso o resultado não seja positivo.
ou então partir para a próxima e aí fazendo a liberação para os alunos. Então, eu vou selecionar essa opção aqui, ritmo do professor. E ainda, cada uma das opções, ainda você pode estar realizando configurações adicionais, né? Então, por exemplo, desativar o nome dos alunos. Na realidade, os alunos eles vão estar inserindo os seus nomes, se você quiser realizar a desativação dessa opção. Ou então você quer uma ordem aleatória das questões, né? Bom, o que está aqui em azulzinho é o que está ativo e o que está em cinza está inativo. Então, por exemplo, aqui nós temos as opções ativas, desativar feedback de aluno. Então, o aluno não tem um feedback imediato da sua resposta. E aqui também, os estudantes também não vão visualizar os seus resultados ao término da prova. É o professor, então, nesse caso, que vai visualizar os resultados. E essas duas opções aqui, elas estão desativadas, mas se desejasse, era só marcar para cá. Todas as outras opções, elas também têm essas configurações adicionais. Então, voltando, nós vamos clicar aqui em ritmo do professor e iniciar. Já tem uma atividade em andamento, gostaria de começar outra? Sim. Então, agora, essa atividade está disponibilizada para os nossos alunos. Já é possível analisar que a primeira questão já está liberada, né, e que nós temos aqui o botão seguinte para que o professor possa estar realizando a liberação da próxima questão. E como que faz, então, para que os alunos possam ter acesso a essa prova, a esse questionário? Então, como eu disse logo no início desse tutorial, nós temos um código aqui, que é o código disponível para essa turma. Então, o seu aluno, ele vai acessar o site do socrative.com, ou então ele pode realizar o download do aplicativo na versão do estudante. E aí, ele acessando, né, o aplicativo ou o site, clicando na opção também do como estudante, será requisitado um código. E é esse código, então, que você vai fornecer para os seus alunos na sala de aula, para que eles possam estar realizando as respostas desse seu questionário. Então, eu vou copiar este código aqui, vou acessar em outro navegador, simulando como se eu fosse um estudante. Então, eu entrei no site socrative.com, vou clicar aqui no login como estudante. Não é necessário que o aluno ele esteja cadastrado, o aluno não precisa fazer o cadastro, tá? E aí nós vamos aqui fazer a inserção do código, que é aquele código da sua sala. Clicar em entrar na sala. Então, ele pede em seguida para você entrar com o seu nome, né? Perante esse nome aqui, é que o professor vai observar os resultados dos alunos. Vamos confirmar. E aí já está liberado, então, a primeira questão. Então, ele aparece, né, questão 1 de 3. E aí é uma questão de múltipla escolha, então aparece o textinho aqui. E aí o aluno vai selecionar a opção, nesse caso, que ele julga ser correta. Então, vou selecionar aqui uma resposta incorreta, né? Vou selecionar a letra C e vou submeter a minha resposta. Bom, como a opção escolhida foi feedback do professor, então o aluno não consegue dar sequência à próxima questão. Então, nesse caso, ele fica aguardando, né, a liberação do docente para a próxima questão. Vou voltar aqui na versão do professor. Então, aqui ele já consegue visualizar, olha, na versão do professor, que 1 de 1 aluno responderam. Então, aqui nós conseguimos visualizar nessa segunda opção, nessa primeira, quantos alunos acessaram e quantos desses alunos que acessaram que responderam. E aqui nós temos um botão chamado como que os alunos saíram, né? Então, clicando nessa opção, nós conseguimos visualizar, olha, a resposta correta seria a letra D. Porém, né, 100% dos seus alunos responderam de forma incorreta a alternativa C. Então, 100% está incorreta. Nesse caso,
o professor já consegue ter um feedback imediato, né, visualizando que realmente essa questão ela precisaria ser retrabalhada em sala de aula. Bom, e aí nós podemos, então, como docente, passar para a próxima questão, clicando aqui no botão seguinte. Então, assim que nós clicarmos no botão seguinte, se nós observarmos, foi submetida a segunda questão e na visão do aluno, para a qual eu vou clicar nesse momento, a qual estava aguardando a liberação da próxima atividade, então já foi liberado aqui a segunda questão. Então, apareceu o texto, é uma questão de verdadeiro ou falso, vou responder de forma correta a opção verdadeira e vou submeter a minha resposta. Então, antes de ir para a próxima questão, também está aguardando a liberação do professor. Vou voltar aqui, vou clicar para visualizar então como os meus alunos responderam. Então, eu já tenho na visão do meu docente aqui que os alunos responderam e estou observando que 100% respondeu a resposta correta, que seria verdadeiro. Vou fazer a liberação da próxima questão, que é a última. E aí nós temos uma questão que é uma questão aberta, né? E vou para a visão do aluno, já verificando que já está liberada a última questão. Vou fazer uma resposta, né? E vou clicar em submeter a minha questão. Vou verificar aqui. Então, eu já verifiquei na visão do docente que já responderam os meus alunos, né? Bom, aí aqui eu já tenho qual é o texto que foi respondido por esse aluno. Eu tenho a opção aqui para mostrar os nomes. Então, aqui eu já consigo visualizar, inclusive, quem que deu essa resposta, né? E já tenho esse feedback imediato, então, das minhas respostas. E aí, como eu não tenho mais questões para liberar, eu tenho só uma última opção, né? Que é terminar a aplicação desse questionário. Ao clicar em terminar, ele já abre, então, aqui como você quer finalizar essa análise desse questionário. Você pode visualizar relatórios, gráficos ou então diretamente em um painel. Então, vou verificar aqui em um gráfico. E ele já abriu, então, para mim todos os alunos que responderam. Então, esse aluno, Ana Carla, né, ele teve aí 50% de aproveitamento, o qual a primeira questão ele respondeu de forma incorreta, a segunda questão de forma verdadeira, e a última, perdão, era uma questão aberta. E aí nós podemos então ainda ter opções aqui também para visualizar as outras opções do meu relatório. Então, por exemplo, eu posso pegar esse relatório como um Excel, ter a opção de baixar ele. Aqui o arquivo foi baixado. E aí ele vai mostrar no Excel quais eram as questões, né? E no caso da Ana Carla, que é meu único aluno, né? Qual foi a pontuação, o que ela respondeu, para que eu possa fazer uma análise também da turma inteira em um arquivo do Excel. Bom, finalizando, então, vou clicar aqui em sair. E aí eu retorno, então, para o meu painel inicial. Bom, você também pode estar realizando uma pergunta rápida. Nesse caso, você vai cadastrar essa pergunta diretamente. Então, se ela é de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou resposta curta. E aí você faz esse cadastro diretamente e já vai disponibilizar para os alunos sem que tenha um questionário, sem que tenha uma prova pré-cadastrada. Já na corrida espacial, os alunos formam grupos, equipes, né? E aí você consegue ter um feedback, e eles também, como se fosse realmente uma competição que estivesse ocorrendo entre os alunos. A pesquisa rápida já foi comentada, mas seria para os alunos realizar uma análise de como foi sua aula.
E aqui na opção gerenciar provas, né, só voltando aqui nos relatórios agora, que a gente já fez a aplicação de uma atividade, é possível então, clicando aqui, para você abrir novamente algum dos arquivos que você teve como resultado na aplicação deste questionário. Bom, esse foi um tutorial desenvolvido por mim, Ana Paula, e também em conjunto com a Carla Plantier Message, que desenvolveu todo o roteiro necessário para esse tutorial. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira acrescentar algo, ou então utilizar esse vídeo para fazer uma remixagem de um material, esse vídeo está disponível e aberto, e nós também. Muito obrigada!